Olá, alma inquieta que busca sentido nas entrelinhas da vida. Seja bem-vindo a este espaço onde as palavras não são apenas som, mas sopro. Hoje vamos caminhar juntos pelas páginas de um tempo distante. Um tempo em que Sêneca, com sua pena afiada e seu coração sereno, escrevia cartas que atravessariam os séculos como sussurros eternos ao ouvido dos que têm sede de sabedoria. Vamos mergulhar de forma aprofundada nas 10 primeiras. Cartas de Sêneca a Lucílio. Acomode-se, respire fundo, esqueça por um momento o ruído do mundo e deixe que Sêneca fale, através de mim, através de você. Carta 1. Sobre o uso do tempo. Sêneca começa assim, sem rodeios, como quem desperta alguém do sono. Procede assim, meu Lucílio. Apropria-te de ti mesmo. Não parece apenas uma frase, parece um grito suave, um sopro na alma. Acorde, Lucílio. Acorde você que me ouve agora. Pare de viver como se tivesse todo o tempo do mundo. Porque o tempo, esse não perdoa distrações. Sêneca observa. Com olhos serenos, mas firmes, grande parte do tempo se esvai naquilo que é mau, uma porção ainda maior em nada fazemos. E o que sobra, desperdiçamos fazendo o que não deveríamos. É um espelho, não é? Quantas horas gastamos com preocupações que nunca se realizam, com conversas que não nos elevam, com pessoas que apenas nos consomem? Sêneca insiste, valorize o tempo. Mas não como quem contabiliza os minutos. Valorize como quem percebe que cada instante pode ser o último. Não para viver em desespero, mas para viver com presença, com verdade. Ele nos dá uma escolha. Podemos viver como escravos do relógio ou como donos da eternidade que há em cada segundo bem vivido. Ao Lucílio, Sêneca aconselha: guarde seu tempo como quem guarda ouro. Se alguém tentar roubá-lo com trivialidades, diga não. Se o mundo tentar distrair você de si mesmo, resista. Essa carta é uma prece pagã, um mantra estoico. Ela não fala apenas ao intelecto, fala àquela parte esquecida de nós, a que ainda sonha, a que ainda quer viver com propósito. Apegue-se a si mesmo, diz Sêneca, porque enquanto você está ocupado demais tentando agradar a todos, ou tentando parecer bem-sucedido, a vida, essa passa. E o pior, você só perceberá que ela passou quando não houver mais tempo para perceber. A Carta 1 de Sêneca não é um texto antigo. É um sussurro que ainda ecoa hoje, em meio aos sons de notificações, corridas, metas, dívidas e distrações. Ela nos pede apenas uma coisa: desperte, viva, tome posse da sua vida, não espere um sinal, não espere a dor, comece hoje, comece agora. O tempo é o bem mais democrático e mais impiedoso que temos, e Sêneca sabia disso. Carta 2. Sobre o aprendizado constante. Se queres, Lucílio, entregar-te à filosofia, entrega-te por inteiro. Sêneca começa com doçura firme. Ele sabe. Não se filosofa pela metade, não se vive pela metade, não se ama pela metade. Nesta carta, ele fala da constância, fala de não apenas tocar a superfície do saber, mas mergulhar fundo até que o saber se transforme em carne, em sangue, em ação. Sêneca nos diz que o conhecimento não é uma coleção de frases bonitas, não é enfeite para parecer sábio. Filosofar é transformar-se, dia após dia, palavra por palavra, escolha por escolha. Não se aprende a nadar olhando a água. Assim também é com a filosofia. Ela exige entrega, prática, repetição, revisitar verdades, permitir que elas nos firam, para que nos curem. Ele aconselha: volte sempre aos mesmos pensamentos, rume a eles como quem retorna à sua casa. Porque são eles que moldarão, com paciência, o espírito firme que não se curva diante das tempestades. A sabedoria não se alcança em um dia. Ela é colhida gota a gota, no silêncio das manhãs, na solidão das decisões difíceis, na
Coragem de permanecer ético num mundo que vende atalhos. Carta 3. Sobre a amizade verdadeira. Nesta carta, Sêneca respira ternura. Ele fala sobre amizade como quem descreve uma joia rara, não pelo brilho, mas pela pureza. Quando considerares alguém como teu amigo, confia plenamente nele. Palavras simples, mas de peso eterno. Sêneca acredita que não se deve entregar a amizade aos poucos, como quem testa a água com o dedo. A amizade, quando é real, é mergulho, é entrega. Mas essa entrega não deve ser feita a qualquer um. Ele adverte: escolha com sabedoria e depois confie sem reservas. O amigo verdadeiro para Sêneca é espelho e abrigo, alguém com quem podemos ser totalmente nós mesmos, sem máscaras, sem cortes, sem maquiagem na alma. É aquele que nos diz a verdade quando ela dói e que nos acolhe quando falhamos. É parceiro na virtude, companheiro na travessia interior. E se hoje vivemos um tempo em que amizades se contam por curtidas, essa carta de Sêneca é um chamado ao resgate, um lembrete de que a alma humana não foi feita para a superficialidade. Carta 4. Sobre o desprezo da morte. Nesta carta, a morte é convocada ao diálogo, mas não com medo. Sêneca a convida à mesa como quem convida uma velha conhecida. A morte está próxima de ti. E essa frase, longe de ser sentença, é libertação. Porque ao aceitar a morte como parte da vida, deixamos de ser reféns do medo, deixamos de adiar, deixamos de fingir. Sêneca diz: viva como se cada já fosse o último, mas viva também como se fosse o primeiro. Essa dança entre o fim e o começo é onde mora a sabedoria. Não devemos temer a morte, mas a vida mal vivida. O medo da morte nasce da falta de sentido. Quando se vive com propósito, ela perde seu poder. O estoico não deseja a morte, mas não se encarcera tentando evitá-la. A verdadeira liberdade, segundo Sêneca, é não se apegar ao amanhã. Carta 5. Sobre a firmeza na conduta. Agora, Sêneca fala com tom paternal, quase como um mestre vigilante. Evita aqueles que fazem com que retrocedas. É o alerta que todo coração em construção precisa ouvir. Ele nos chama à integridade, à firmeza, à coerência entre o que pensamos, dizemos e fazemos. Sêneca entende que é fácil começar bem e depois cair. Fácil fazer promessas a si mesmo e quebrá-las ao menor sopro do mundo. Por isso, ele nos pede que sejamos vigilantes com nossas companhias. Você é aquilo que permite que o molde. Se convivemos com o vulgar, nos tornamos vulgares. Se buscamos o bem, devemos estar entre os que o cultivam. E mais, ele pede que não nos adaptemos aos outros, mas que inspiremos transformação neles, com nossa retidão, com nossa luz silenciosa. Essa carta é um chamado à firmeza interior, a não mais tropeçar em velhos erros, a erguer-se uma vez mais forte, mais inteiro, mais verdadeiro. Carta 6, sobre os verdadeiros amigos e o progresso espiritual. Tu és meu amigo, e não serei verdadeiramente feliz sem ti. Sêneca abre esta carta com doçura desarmada. Não há orgulho, não há reserva, há amor fraterno. Mas ele alerta: a amizade verdadeira não nos prende à terra, ela nos empurra ao céu. É aquela que nos inspira a crescer, a melhorar, a evoluir. Nesta carta, Sêneca nos mostra que amizade e virtude não são estranhas. Pelo contrário, o amigo verdadeiro é aquele que nos impulsiona para o alto, não aquele que nos conforta na mediocridade. Ele diz que é dever do amigo acompanhar o progresso moral do outro, não com inveja, não com disputa, mas com admiração e apoio sincero. E o mais belo, ele nos convida a compartilhar a alma.
Não apenas ideias ou risos, mas inquietações, fracassos, esperanças. Porque para Sêneca, a amizade é uma ponte sagrada entre duas almas que caminham para o bem. Carta 7. Sobre o valor da alma diante da multidão. Sêneca, nesta carta, observa o mundo ao seu redor com olhos cansados. Ele tinha acabado de voltar de um espetáculo de gladiadores e confessa a Lucílio que saiu de lá pior do que entrou. Pensei que tinha ido ver sangue falso. Vi sangue verdadeiro. O filósofo fica enojado, não pela morte em si, mas pela sede cruel da multidão, pela banalização do sofrimento, pela alegria diante da dor do outro. Sêneca nos mostra que a alma se suja quando se acostuma com a violência, quando ri da dor, quando se diverte com a destruição, e nos adverte: a multidão corrompe, a massa não pensa, não pondera, não perdoa. Por isso, ele nos pede: preserve sua alma, evite lugares e pessoas que deformam sua consciência. Não seja mais um, seja você mesmo, ainda que sozinho. Carta 8. Sobre o retiro voluntário aqui, Sêneca convida Lucílio e a nós ao recolhimento. Afasta-te da multidão, Lucílio, e busca a ti mesmo. Mas não fala de isolamento como fuga do mundo. Fala de solidão como retorno à essência. Quantas vezes buscamos distrações para fugir de nós mesmos? Quantas vezes o ruído lá fora é só um reflexo do barulho interno? Sêneca ensina que, para fortalecer o espírito, precisamos cultivar momentos de silêncio, como quem rega um jardim secreto. Mas atenção, ele não propõe que abandonemos a vida social. Propõe equilíbrio, propõe o cultivo de um espaço sagrado dentro de nós, onde possamos nos ouvir, refletir e crescer. O retiro, para ele, não é geográfico, é espiritual. Carta 9. Sobre a amizade e a autossuficiência. Sêneca retorna ao tema da amizade, mas agora com um paradoxo intrigante. O sábio é autossuficiente, mas ainda assim busca amigos. Como pode alguém ser completo e ainda precisar do outro? Ele explica: o sábio não precisa do amigo por carência, mas por abundância. Ele é como a fonte que jorra e quer compartilhar sua água. A amizade para o sábio é escolha, não necessidade. É um exercício de generosidade, de comunhão, de construção mútua. Sêneca acredita que é possível viver sem amigos, mas viver melhor com eles. Porque a vida, quando compartilhada com aqueles que nos compreendem, ganha novos contornos, novas cores. O amigo é como um espelho onde vemos nossa alma, mas também como um sol que nos aquece nos dias frios. Carta 10. Sobre a busca pela sabedoria com constância. E por fim, nesta carta, Sêneca fecha o primeiro ciclo das missivas. Com força, abandona tudo e entrega-te à filosofia. Mas essa entrega não é fuga, é coragem. Ele diz que não devemos viver como aprendizes eternos, mas como alguém que aprende para viver. A sabedoria não é um destino, mas um caminho. E nesse caminho, Sêneca insiste em um passo de cada vez. Com disciplina, com humildade, com constância, ele lembra que não há milagre, que não se transforma a alma de uma hora para outra, mas que a cada dia podemos ser melhores do que fomos ontem. A filosofia para Sêneca é a arte de viver bem, de escolher o essencial, de olhar para a morte com serenidade e para a vida com reverência. Imagine-se ao lado de uma pequena chama em meio à escuridão. Uma chama tênue, mas firme. Essa é a voz de Sêneca. Ele não grita, não impõe. Ele sussurra, e nesse sussurro ensina. As cartas a Lucílio não foram escritas para a fama. Elas não foram pensadas para multidões. Foram nascidas do silêncio, da solidão, da contemplação. Sêneca escrevia a um amigo, mas ao fazê-lo, escreveu para todos nós. A cada linha ele parecia dizer: não temas o fim, tema não ter começado a viver.
Ele fala de tempo como quem segura a areia nas mãos, não como algo distante, cronometrado, mas como algo sagrado. Tempo que escorre entre os dedos enquanto buscamos aprovação, status ou qualquer coisa que nos faça esquecer que a vida é agora. Sêneca nos provoca com doçura. Você tem medo de morrer, mas você vive, vive mesmo. É como se perguntasse: você acorda com alma ou com alarme? Ele fala da morte, não com pesar, mas com leveza, como quem observa uma folha cair e entende que é parte do ciclo. A morte não é o fim. É apenas o fechamento das cortinas de um palco onde já dançamos. Essa visão tão serena nos convida a soltar o medo, a encarar o abismo com olhos de poeta e não de prisioneiro. As cartas tocam também em outro ponto: o sofrimento. Sêneca não promete vida sem dor, mas diz que podemos aprender com ela. A dor, para ele, é a esmeril que polirá a nossa alma. É no fogo da dificuldade que o ouro do espírito se revela. Ele fala da virtude, não como algo distante ou inalcançável, mas como algo que se escolhe a cada manhã. Não mentir, não ferir, não se corromper. Mesmo quando tudo ao redor parece um convite à desordem. E o que dizer sobre a amizade, tema tão presente nas cartas? Sêneca acreditava que um amigo é aquele com quem podemos ser inteiros, sem máscaras, sem armaduras, alguém com quem a alma respira. As cartas de Sêneca são, portanto, um chamado à presença, à introspecção, à ação consciente. Elas não pertencem ao passado. São espelhos atemporais que nos mostram o que somos e o que podemos ser se tivermos coragem de olhar. Se essas palavras tocaram seu coração como tocaram o meu, se por um instante você sentiu que a vida pode ser mais do que pressa e distração, então Sêneca cumpriu seu papel. Mais uma vez, obrigado por estar aqui, por escutar com a alma, por permitir que a filosofia sussurre em meio ao caos. Deixe seu like se essa jornada valeu a pena. Compartilhe com quem também busca luz entre as sombras e inscreva-se para continuar essa travessia com a gente. Até o próximo vídeo e lembre-se, o homem vive mal porque pensa que viverá para sempre. Mas hoje, agora, você vive. E isso já é tudo.